Continuando então a parte 2 dessa aula de resposta imune contra vírus, nós paramos naquele momento que os TC, os T citotóxicos, foram ativados pela citocina IL-2 do TA1. Eu parei nesse momento e nós vamos dar uma olhada naquelas células que estão sendo o alvo da infecção viral, a célula doente. O que acontece nessa célula doente, né? Lembre que o vírus invadiu essa célula e ele começa agora a usar todas as enzimas e os ribossomos dessa célula para produzir as suas proteínas. Então, essa célula deixa de viver para ela e começa a produzir as proteínas do vírus. Existe um mecanismo de defesa intrínseco em todas as nossas células. Alguma dessas proteínas virais queriam fazer parte dos novos vírus, elas iam fazer parte da constituição do capsídeo de um novo vírus. A nossa célula desvia secretamente uma proteína viral e desloca essa proteína viral por uma organela que a gente não conversa muito sobre ela, que chama proteossomo. Esse proteossomo é como se fosse um triturador. Então ele pega a proteína do vírus e quebra em peptídeos virais. Esse peptídeo viral vai parar lá dentro do retículo endoplasmático celular, que nesse momento está produzindo uma outra molécula do MHC. Então preste atenção que agora nós vamos falar da molécula do MHC de classe 1. O que vai acontecer? Esse peptídeo viral se liga a essa molécula do MHC de classe 1 que estava sendo produzida aqui dentro do retículo endoplasmático. Esse complexo peptídeo viral MHC de classe 1 vai para a superfície. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tá lá na superfície. Isso daqui é um grito de alerta, é um grito de socorro. É a única maneira que a célula-alvo tem de mostrar para o sistema imune: estou doente. Eu sou o foco da infecção. Por quê? Porque ela colocou o peptídeo viral no interior da molécula do MHC de classe 1 e pôs na superfície. Então, ela está expondo para o sistema imune o problema dela. Então, você imagina agora o que vai acontecer. O T citotóxico que está aqui, ele tem um TCR, que eu representei aqui desse jeito, aqui é o T citotóxico, também chamado de TCD8 positivo. Esse T citotóxico é específico para aquele peptídeo viral. Por quê? Se vocês imaginarem, né? Aqui é o TCR dele e aqui é o peptídeo viral. Então vai ter um encaixe aqui, não é? Ó, eles se completam, o TCR se completa com o peptídeo viral. Então, esse T citotóxico é específico para esse peptídeo viral. E ele é o único que vai poder matar essa célula-alvo, porque não tem jeito. Essa célula-alvo, apesar de ser uma célula do nosso organismo, ela está infectada, ela tem que morrer. Então, é interessante como é que o TC localiza a célula-alvo. Ele olha no MHC de classe 1. Se ele localizar ali o peptídeo viral, que ele é específico, ele achou o foco da infecção e mata essa célula. Então, o MHC de classe 1 é como se fosse uma vitrine da célula. Ela coloca ali, se ela está doente, ela expõe na vitrine. É a chance que o sistema imune tem de localizar aonde está o problema. Ok? Não é tão difícil e é muito interessante. Então, é justamente esse esquema, né? Como é que o TC reconhece a célula-alvo? Então, aqui está a célula-alvo, o seu MHC de classe 1, mostrando o peptídeo viral. Chegou aqui o TC, também chamado de TCD8 positivo, T citotóxico, que o TCR dele encaixa no peptídeo viral. Aqui eu mudei o desenho, né? Vocês estão vendo? Mudei o desenho do TCR, mudei o desenho do peptídeo, mas ele precisa encaixar aqui, que significa que esse TC é específico para esse peptídeo viral. E aí, finalmente, ele achou a célula-alvo.
Uma outra ligação que eu esqueci de falar é que o TC ele chama TCD8 positivo porque ele tem essa molécula CD8. Então veja que aqui a molécula CD8 se liga ao MHC de classe 1. O TCR se liga ao peptídeo viral que estava no MHC de classe 1. Nesse momento, o TC localizou o alvo e ele vai atacar esse alvo. Então, ele libera uma substância chamada perforina, que vai, como se fosse uma metralhadora, fazer poros na membrana celular dessa célula-alvo, e depois ele libera uma outra substância chamada granzima. Essa granzima penetra pelos poros que a perforina produziu. A granzima vai até o núcleo celular da célula-alvo e essa célula infectada é induzida a entrar em apoptose, que vocês sabem que é a morte celular programada. Então aqui é um esquema para vocês deixar isso bem claro, né? Então aqui eu tenho a célula-alvo, ela tem aqui o MHC de classe 1, expondo o peptídeo viral. É a vitrine da célula, ela está mostrando para o sistema imune, estou doente. Chega o TC aqui, também chamado de TCD8 positivo, o TCR dele, porque lembre que todo linfócito T tem TCR, não interessa se é TC, se é TA, tá? Então aqui você está vendo o TCR encaixando com o peptídeo. Uma outra ligação de superfície é a molécula CD8 do TC se ligando à molécula MHC de classe 1 da célula-alvo. TC localizou seu alvo, essa célula-alvo, e aí ele vai matar então. Uma outra célula que participa desse mecanismo de morte, que chama citotoxicidade celular. Quando o TC mata alvo ou quando a NK mata a célula-alvo, então temos uma célula matando outra, né? Uma célula do sistema imune matando uma célula doente. Então isso chama citotoxicidade celular. A NK, ela também mata células infectadas por vírus. E ela pode agir, o mecanismo de ação da NK pode ser por dois mecanismos. Primeiro, simplesmente quando a célula-alvo não tem o MHC de classe 1. Então, se a célula-alvo não apresentar o MHC de classe 1 na superfície, ela será morta pela NK. Uma outra maneira é o mecanismo de morte por ADCC, que é citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que eu vou explicar daqui a pouco. Então aqui nós temos a NK, Natural Killer. Ela tem na superfície dela uma molécula de superfície que serve para localizar na superfície das nossas células a molécula do MHC de classe 1. Então, essa daqui é a NK, tá? Essa daqui é uma célula qualquer, uma célula no nosso corpo. A NK vem, então, a NK vem com essa molécula e ela fica sondando a superfície das nossas células. Se ela localizar na superfície o MHC de classe 1, essa célula não é morta. Então aqui você tem um outro esquema, a Natural Killer. Ela tem aqui essa molécula de superfície, ela localizou na superfície de uma célula normal o MHC de classe 1, ela não mata. Então ela fala, você está bem, então deixa eu ir para outra célula. Nesse esquema aqui, nós temos a célula-alvo, aonde o vírus, muitas vezes, ele faz com que a molécula do MHC de classe 1 não seja expressa. Se a NK localizar uma célula sem o MHC de classe 1, então vem aqui com essa molécula, né? A NK vem com essa molécula. Ela sonda a superfície da célula. Se ela não localizar a molécula do MHC de classe 1, ela mata. Ela mata liberando também perforina e granzima.